Olá, muito bom dia, querido irmão e querida irmã que acompanha aqui o nosso canal da Igreja Memorial Batista de Brasília, nessa sequência aqui de aulas, né, da escola bíblica, né, da nossa escola bíblica. Nós agradecemos a sua participação, a sua audiência nessa sequência que é tão boa e tão edificante de estudar a palavra de Deus por meio aqui dos estudos que aqui são ministrados. Nós estamos estudando durante esse período sobre o Espírito Santo, baseado, né, na revista da editora cristã evangélica, que tem como título Espírito Santo e Você. E nessa sequência nós já estamos na 11ª lição. É o 11º estudo dessa sequência, que já vai se caminhando para o final, são 17 estudos no total. E hoje nós temos como um tema para o estudo de hoje, o fruto do Espírito. Um tema muito importante, muito relevante, né? No que diz respeito à vida do crente, à vida do cristão, em específico sobre o estudo do Espírito Santo de Deus. É bom a gente lembrar que nas últimas aulas, né, ministradas pelos professores que aqui antecederam, nós estudamos sobre o batismo no Espírito Santo, essa bênção que recebemos, que é o batismo no Espírito Santo, o significado disso, quando ele se dá, né, e o que é que significa para a vida do crente o batismo no Espírito Santo. Mas nós estudamos também que, apesar dessa bênção, né, do batismo do Espírito Santo, e agora estando já com o Espírito Santo em nossas vidas, nós também podemos entristecer o Espírito Santo. Embora a gente não perca o Espírito Santo, aquele que está salvo e batizado no Espírito Santo, mas pode entristecer. O texto bíblico nos diz isso. A gente pode apagar, né, o Espírito Santo dentro, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas com o pecado. E nós estudamos sobre isso no domingo passado, né, sobre os pecados, né, contra o Espírito Santo. E nessa luta, né, entre a alegria do batismo do Espírito Santo, a tristeza e a vergonha de pecar contra Deus, né, pecar contra o Espírito Santo, o crente vive nessa luta, nessa batalha. E tivemos uma lição também específica, 2 domingos, para falar sobre essa batalha do crente. Passado esses últimos estudos, né, fiz aqui só um resumo rápido dos últimos estudos. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. E agora vamos entrar numa sequência um pouco diferente. Vamos falar sobre o fruto do Espírito e, a partir do próximo estudo, sobre os dons do Espírito. Vamos ter 2, 3 domingos de estudo sobre os dons espirituais, os dons do Espírito Santo. Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre o fruto do Espírito. E o texto bíblico que trata sobre esse tema está em Gálatas, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. E nós vamos ler como texto áureo aqui desse estudo, os versículos 22 e 23. Eu irei ler aqui na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E diz assim, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Diante da palavra de Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nós lemos, Senhor, aqui a Tua palavra, escrita pelo apóstolo Paulo, por meio do apóstolo Paulo, ali aos Gálatas, que fala sobre o fruto do Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, nesse estudo para compreendermos melhor esse tema, Senhor, para poder praticar em nossas vidas uma coisa tão boa que é o fruto do Espírito. Que assim, Senhor, Tu nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, feita essa recapitulação geral ali dos últimos estudos e aqui a introdução e a leitura do texto áureo, nós vamos dividir aqui a nossa lição em 3 partes, né? A primeira parte, nós vamos falar sobre o contexto geral da carta aos Gálatas, né? Porque é importante nós entendermos em que contexto Paulo insere, né, esse conceito de fruto do Espírito. Nós vamos falar sobre os atributos do fruto do Espírito, né, tendo esse entendimento que o fruto é um só, e esse um só fruto tem várias virtudes ou vários atributos. Sempre se utiliza aquela figura, né, de um cacho de uvas, né, onde cada uva diz respeito a um fruto, né? A um dos atributos do fruto, ou outra figura que alguns gostam mais, como uma tangerina, né? Onde cada gomo daquela tangerina diz respeito a um fruto, a um atributo do fruto. O fruto é um só, mas que tem vários atributos. Então, na segunda parte da aula, né, nós vamos estudar sobre esses atributos ou essas virtudes do Espírito, do fruto do Espírito. E, por fim, nós vamos estudar sobre o objetivo do fruto do Espírito. Então, são esses 3 tópicos que nós vamos tratar no estudo de hoje.
Em primeiro lugar, é bom a gente entender o contexto da carta aos Gálatas. Esse tema, carta aos Gálatas, inclusive, foi recentemente estudado aqui nessa série, nessa sequência. Mais ou menos ali nas aulas do final do ano passado, nós aqui estudamos sobre Gálatas e Colossenses. E é bom lembrar que a carta aos Gálatas é uma carta que Paulo escreve bem no início do seu ministério, alguns atribuem como primeira carta que Paulo escreveu, né? Ela está ali concorrendo com Tessalonicenses, né? Com o primeiro Tessalonicenses, como a primeira carta, né, que Paulo escreveu. É bem no início do seu ministério, e Paulo escreve essa carta, nós aqui podemos observar, de forma até bem contundente, de forma, podemos dizer, irritada, né? Com a posição, com as coisas que estavam acontecendo ali com os crentes da Galácia, né? Então, nós tínhamos ali problemas muito sérios, né, sobre a lei e a graça, né? Alguns cristãos, conhecidos como judaizantes, tentavam impor aos novos crentes as práticas dos judeus como requisito necessário para aqueles que seguiam a Cristo. E Paulo passa toda essa carta falando sobre isso. Do capítulo 1 até o capítulo 4, Paulo fala de forma conceitual, né, doutrinária sobre isso, né? Paulo escreve que aquela igreja estava sendo influenciada por falsos mestres. Isso está no capítulo 1, versículos 6 a 9, que são esses judaizantes, né? Ou seja, estavam tentando colocar aos cristãos, né, aqueles cristãos, colocando eles debaixo de um legalismo desnecessário, guarda de datas, de anos e principalmente a questão da circuncisão, que é muito combatida por Paulo nessa carta. E Paulo reage fortemente dizendo que a salvação ela se dá não pela lei, mas mediante a fé. Isso nós podemos ver em Gálatas 2, no versículo 16, como exemplo, né? Não é só esse texto, não é só esse versículo que fala sobre isso, mas em Gálatas 2,16, Paulo fala: sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé, em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então, Paulo fala, não só aqui no capítulo 2, mas em quase toda a carta, em especial nos primeiros capítulos, que ele trata essa questão doutrinária, sobre essa questão da diferença entre a lei e a graça. A salvação que vem mediante a fé, né? Pela graça, mediante a fé, como ele já escreveu, ele escreveu também aos Efésios, mas ele frisa bastante isso. Nos 4 primeiros capítulos tem um teor muito teórico e doutrinário, mas quando chega no capítulo 5, Paulo traz agora uma palavra mais prática com relação a essa questão. E é justamente o tema da lição de hoje, está em Gálatas 5, quando falamos do fruto do Espírito. E o início do capítulo 5 de Gálatas, né, o Paulo vai trazer aqui, introduz aqui a questão sobre a liberdade que deve ter o cristão. Que o Senhor nos libertou para a liberdade. E se aqueles homens estavam presos às coisas da lei ainda, eles não estavam ainda em liberdade do Senhor. Então, os primeiros versículos diz assim, de Gálatas 5: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. E eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixares circuncidar. E outra vez declaro solenemente de todo homem que se deixa circuncidar que ele é obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais pela lei, estáis separados, caístes da graça. Então não tem como você estar vinculado ou preso às coisas da lei e poder gozar da graça do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui explica essa situação. Nós fomos libertados pela graça do Senhor. Então vocês não precisam voltar, né, aos rudimentos da lei, a serem subjugados pelas letras, né, da lei, pelas regras que tinha na lei de Moisés. Por que eu fiz toda essa introdução aqui do livro de Gálatas, esse resumo simples, né? Para dizer que é nesse contexto, falando de liberdade e falando dessa dicotomia, né, dessa batalha entre estar preso à lei e a liberdade que vem pela graça, que Paulo introduz a ideia de fruto do Espírito. Mas ele não só introduz a ideia de fruto do Espírito, porque antes de falar mesmo do fruto do Espírito, ele teve que falar sobre as obras da carne. Justamente mostrando que aqueles que estão presos à lei têm a tendência
a se entregar às obras da carne. E aqui há uma coisa interessante a se fazer, que é dividir o que é que são obras da carne e o que é fruto do Espírito. Né? As obras da carne, elas são ditas, né, descritas, né, nos versículos anteriores, 19 a 21, nós lemos o 22 e o 23, que é o fruto do Espírito, e de 19 a 21 diz assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismos, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais os previno, como já os preveni antes. Lembrem que essa carta aos Gálatas, Paulo toda hora está dizendo: olha, eu já ensinei para vocês e fico até abismado que em tão pouco tempo vocês deixaram ou esqueceram dos ensinamentos, né? E aqui ele diz: como já vos preveni antes, olha como ele termina falando das obras da carne. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aqui fazendo aqui uma comparação entre obras da carne e frutos do Espírito, é muito interessante sempre fazer esse exercício, né? Obras, elas são algo que depende ou que estão vinculadas ao esforço humano, né? À prática humana, né? As obras, elas são produzidas pelo homem, né? Elas produzem as obras da carne, pela carne do homem. Já o fruto do Espírito, ela é ação, ele é ação do Espírito, né? Então, enquanto as obras da carne são produzidas por esforço humano ou por vontade humana, já o fruto do Espírito não. É produzido ou gerado pelo Espírito. E aqui a gente pode fazer essa diferença, né? Algo que é produzido e algo que é gerado. O ser humano, ele tem condições de produzir a obra da carne, mas ele não tem condições por si só de gerar o fruto do Espírito. O fruto é do Espírito, né? O Espírito faz frutificar. Todas essas virtudes que aqui nós lemos em Gálatas 5, 22 e 23, na vida do crente. Então, tem essa diferença. Há uma outra diferença: obras está no plural, né? Elas são segmentadas, né? Cada uma dessas obras, né, que aqui nós lemos também, né, a imoralidade, impureza, indecência, idolatria e por aí vai. Já o fruto, ele está no singular, ele é um só, está concentrado em um só. E aqui há uma ideia de que o fruto do Espírito, ele precisa ser completo, embora existam vários atributos, né, que se tem no fruto do Espírito. E é interessante, nós vamos observar isso mais adiante, que há alguns desses atributos, algumas dessas virtudes que cada um de nós tem mais facilidade de ter ou de manifestar. Outras não. Mas se o fruto é do Espírito, se é gerado por Espírito, mesmo aquelas que a gente não tem facilidade pela nossa limitação humana, o Espírito fará gerar em nossas vidas essas virtudes. Então há essa diferença, né? As obras estão no plural, são segmentadas, o fruto é um só, o fruto do Espírito. O homem pode até controlar, né, de certa forma, as obras da carne. Depende do controle humano. Já o fruto do Espírito depende do Espírito Santo de Deus. O homem tem que dar lugar ao Espírito para que ele possa gerar, né, ele possa fazer frutificar em sua vida essas virtudes. Então, já com relação ao resultado, fazendo essa comparação entre obras da carne e fruto do Espírito, né, o resultado das obras da carne é exterior, é visível, né? Pode ser passageiro, né? As obras da carne são assim. Já o fruto do Espírito não. Ele tem um caráter mais interior. Ele é desenvolvido de forma progressiva. Mesmo que depois ele possa se manifestar de forma clara para a sociedade na vida do crente, e deve ser assim, mas ele inicia lá dentro essa mudança, essa geração do fruto do Espírito está interno na vida do crente, não é simplesmente algo exterior ou algo performático, né? Ou que alguém possa fingir que tem aquele determinado fruto do Espírito, aquela virtude. Não, com o tempo, certamente vai se ver se tem ou não aquilo que é virtude do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Pelo fruto os conhecereis. Então nós temos essas diferenças. Por fim, eu posso falar com relação ao enfoque, né? As obras estão no enfoque de fazer as obras e o fruto do Espírito está naquilo que nós somos, né? Em ser. Quem é do Espírito Santo de Deus, quem é espiritual, o Espírito Santo de Deus faz gerar na vida dele essas virtudes do fruto do Espírito. Mas quando a gente fala em fruto do Espírito, a gente
pega a ideia de frutificar também, né? E aí, ao falar de fruto do Espírito, é importante ver que a vida com Cristo, a vida do crente, é marcada pela frutificação. Esse termo ele não está aí em vão, o termo fruto do Espírito, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 15 de João, que é o capítulo da videira verdadeira, né? Nos primeiros versículos, ele fala sobre isso. Que a vida do crente, a vida do cristão tem que ser uma vida frutífera. Nós podemos ir agora para João, no capítulo 15, nós vamos ler ali os primeiros versículos desse capítulo tão interessante. Jesus Cristo já ali no final do seu ministério, preparando já os discípulos, né, para a sua morte e posteriormente a sua ressurreição, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim, ele que é a videira, e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais frutos. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele aqui estava ainda no tempo de Jesus, o Espírito Santo de Deus ainda não tinha vindo, né? Mas logo posteriormente ele anuncia o Espírito Santo de Deus. E quando o Espírito vem, agora que nós temos o Espírito e fomos batizados no Espírito Santo de Deus, também estamos limpos. Por isso permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então Jesus anteriormente já tinha ensinado sobre isso, que ele era a videira verdadeira, o pai, o agricultor, o lavrador, aquele que lança fora os ramos que não dá fruto, porque a vida do crente tem que ser uma vida frutífera. E essa vida frutífera do crente, ela está baseada justamente quando o crente em sua vida manifesta o fruto do Espírito Santo de Deus. Então, quando se fala de fruto, nós também devemos que lembrar que a nossa vida deve ser uma vida frutífera. Assim sendo, nós vamos para a segunda parte da nossa lição, do nosso estudo de hoje, que trata justamente sobre os atributos do fruto do Espírito. Nós vamos tentar aqui ver de forma bem separada cada um dos atributos que nós lemos lá em Gálatas 5, até para entender bem qual o significado de cada uma delas, né? E também compreender a diferença entre uma e outra. E vamos tentar aqui também dar alguns exemplos bíblicos de personagens bíblicos, né, que praticaram, que viveram aquilo que é atributo do fruto do Espírito Santo de Deus, como forma de nós entendermos melhor como isso acontece em nossas vidas também. Então, o primeiro fruto que é mencionado, e assim, não por acaso Paulo o menciona como o primeiro, é o amor. E o termo amor que é utilizado aqui no texto grego, né, original, né, o ágape. É o amor que nós entendemos como amor apesar de. Esse fruto do Espírito aqui que é colocado o termo amor que é colocado no fruto do Espírito é o ágape. É aquele que não é o filéus, né, nem o eros, nem qualquer outro tipo de amor, mas é o amor com que Deus nos amou. É o mesmo termo de Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Jesus Cristo disse lá a Nicodemos em João 3. Amor ágape. Apesar das circunstâncias. E como eu falei, ele não está por acaso aqui como um primeiro, porque nós podemos entender que todos os outros atributos do fruto do Espírito estão ligados a ele. Porque aquele que ama consegue desenvolver também todos os outros atributos do fruto do Espírito. O amor é algo mais sublime, mais completo, né? Então ele está colocado aqui de início de forma proposital por Paulo, e há quem diga, há comentaristas que dizem, se Paulo quisesse escrever o fruto do Espírito é o amor, ele já teria respondido tudo. Mas aí Paulo, como uma ideia de dar praticidade, né, ao ensinamento que ele estava dando, aqui como nós já dissemos, de Gálatas 1 a 4, ele trata de forma teórica, doutrinária essa questão, e aqui no capítulo 5 ele fala de forma prática, né, para dar praticidade, ele começa a segregar, né, os atributos desse fruto do Espírito, que está concentrada no amor. Mas o que é isso, o amor ágape? É o amor sacrificial, é o amor incondicional, é o amor que ele se dá, né? Há quem goste desse termo, é um amor voluntário, né? Não gosto tanto desse termo, não acho que se aplica bem nessa situação, mas para dar essa ideia que é aquele amor de quem se dá para amar, aquele que decide amar.
O amor muito mais como uma decisão do que com uma inspiração. Alguém que olha para outra pessoa e sente ali empatia por aquela pessoa e por acaso entende que aquilo é amor, né? Ou um jovem que se apaixona por outra jovem e vice-versa e tem aquele momento de paixão inicial e começa a entender aquilo ali como um amor, né? Que está mais ligado ao amor eros, né? Ou uma amizade que se tem com alguém. Não. É um amor decisão, é um amor que eu vou amar mesmo que não seja amado, eu vou amar mesmo que não seja correspondido, eu vou amar de forma incondicional. É esse o amor que é colocado aqui como atributo do fruto do Espírito, né? É a decisão de agir em prol do outro, em decisão de se entregar pelo outro, né? E eu aqui tento fazer exemplos de cada um, mas podemos dizer que para todos os atributos a gente pode usar Jesus como exemplo. Mas eu vou usar só para esse aqui, porque é o atributo do fruto do Espírito que engloba todos os outros, né? Então Jesus Cristo, né, é o nosso grande exemplo de amor. Deus amou o mundo e entregou o seu Filho, né? E Jesus Cristo nos diz lá em João 13, que o texto fala que amou e amou-os até o fim, amou os seus discípulos até o fim. Então, o amor, ele é um atributo principal, podemos assim dizer, porque ele engloba todos os outros atributos de Jesus e que estão também manifestados no fruto do Espírito Santo de Deus, né? Então, Jesus Cristo é aquele que ama de forma completa, de forma incondicional. E se nós podemos ter um exemplo de amor dentro da palavra de Deus, nós podemos olhar para o próprio Jesus. Então, primeiro nós vamos ver isso. Primeiro fruto do Espírito é o amor. O segundo fruto do Espírito que é colocado é a alegria, e a palavra grega aqui é chara, né? Essa palavra chara, cara, ou como queira pronunciar, é a mesma palavra, né, que significa alegria, né, que é raiz para a palavra carisma, ou carismático, né? Que é derivado de carisma. O que significa literalmente um presente de graça, um dom de graça, um dom de alegria, né? É isso que é carisma, uma pessoa carismática. É também raiz para a palavra, por exemplo, Eucaristia, né? Que é muito utilizado no segmento religioso, né? Que também vem o grego Eucaristia, que significa boa graça ou ação de graças, né? Então, essa palavra chara, né? Ela é raiz para essas outras palavras. E aqui nesse sentido do fruto do Espírito, fala sobre contentamento profundo que vem de Deus. É alegria independente das circunstâncias. Eu aqui não tenho como deixar de lembrar sobre Abacuque, né, que no final do seu livro, o profeta Abacuque fala que mesmo que tudo dê errado, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. É a alegria que não depende das circunstâncias. Ainda que os montes não floresçam, que não haja fruto na vide, que a oliveira minta, que nos currais não haja gado, tudo pode dar errado. Eu ainda assim me alegrarei no Senhor. É esse o sentido da alegria como fruto do Espírito Santo de Deus, independente das condições externas, né? Não é uma emoção passageira, né? Alguém quando faz aniversário, é costume a pessoa dar felicitações, né? Meus parabéns, felicidades, né? E eu entendo até esse termo felicidades como algo efêmero, né? Você tem uma felicidade aqui, depois tem outra felicidade ali, e outra felicidade ali, e assim vai, né? Eu prefiro desejar uma vida feliz, né? O que é uma vida feliz, conforme eu entendo? É uma vida que, apesar de ter momentos de tristeza, ter momentos de dificuldades, mas ela, no seu transcorrer, ela é uma vida alegre, porque tem nela o Espírito Santo de Deus, que sustenta apesar das circunstâncias adversas. Então, essa é a alegria, esse é o sentido, né, da alegria que é dita aqui no fruto do Espírito Santo de Deus. Como exemplo, eu posso usar aqui o exemplo de Miriam, né, lá em Êxodo 15, né, quando o povo atravessa o Mar Vermelho, Miriam fica alegre junto com outras personagens ali do povo de Deus e canta e dança ao Senhor, louva ao Senhor com alegria. Mas também posso citar também Paulo e Silas, né? Miriam estava numa situação de vitória, né? Ali o mar se abriu, o povo passou, os egípcios foram mortos, o povo foi liberto do Egito, que alegria. Isso é alegria. Mas também a alegria que eu posso citar de Paulo e Silas, lá em Atos 16, quando eles estavam presos em grilhões, mas cantavam e se jubilavam de alegria, independente da circunstância que eles estavam.
Essa é a alegria, essa é o chara, a alegria do fruto do Espírito Santo de Deus, é esse tipo de alegria, que pode ser em momento de vitória, em momento de dificuldade, em momento de alegria, felicidade efêmera ali, alguma situação pontual, mas também numa situação pontual de tristeza. A alegria do Senhor é a nossa força, como é dito lá no livro de Neemias, que também passou por um momento de dificuldade, mas tinha como uma certeza essa questão da alegria no Senhor. Então, tchara, a alegria que é colocada aqui no Espírito, né, no fruto do Espírito, tem esse sentido, tem esse significado. O terceiro atributo do fruto do Espírito é paz, né? E do grego eirene, né? Essa é a palavra que é dita como paz, né? Que tem como definição harmonia com Deus, consigo e com os outros. Essa paz que deve ser sentida para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. É uma tranquilidade interior, né? Eu não só tenho só a alegria, mas eu tenho uma tranquilidade, uma segurança espiritual. É o shalom, né? Que os judeus falam, né? O shalom, a paz, essa é a ideia-chave. Não é uma ausência de problemas, mas é estabilidade dentro dos problemas. Apesar de tudo estar acontecendo, todo problema, de toda a turbulência do mundo aí fora, eu estou em paz. Em paz com Deus, porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Fui batizado no Santo Espírito de Deus e tenho frutificando em mim o fruto do Espírito. Essa é a paz, né? Tem aquele hino que a gente conhece, é um hino que pode exemplificar tanto a paz como a alegria, né? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem, essa paz que sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias da vida, né? Olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. A segunda estrofe, inclusive, dessa canção fala sobre Abacuque, né, 3, né? Ainda que os campos não floresçam e a vida não dê o seu fruto, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. Como exemplo bíblico sobre essa paz, sobre esse eirene, eu posso citar a vida de Ana. Os irmãos podem lembrar no livro de 1 Samuel, logo nos seus primeiros capítulos, ali no primeiro capítulo especificamente, né? Ana, uma mulher aflita, né, porque o seu esposo Elcana só tinha filho com a sua rival, ou com a outra esposa, né? E ela vai orar no templo e ela ora com tanta ênfase, ou seja, ela estava com fé, mas não estava com paz. Tanta ênfase que o sacerdote teve ela como uma pessoa embriagada. Mas quando o sacerdote a atendeu e disse, vai-te em paz, e intercedeu por ela, o texto bíblico nos diz que o seu semblante já não era triste. 1 Samuel 1,18. E eu acho fantástico esse texto quando fala assim, porque naquele momento exato, em 1 Samuel 1,18, Ana ainda não tinha nem concebido. Ana ainda não estava grávida de Samuel, né, que viria a ser o seu filho, mas o seu semblante já não estava mais triste. Já tinha chegado paz ao coração de Ana, mesmo antes de chegar a bênção que viria ainda, a bênção de Samuel. Mas a paz que vem do Espírito tem esse sentido. Essa paz de que, mesmo que as coisas não dê bem, nós vivemos na esperança que vai dar bem. Uma hora vai chegar aquilo que é a nossa bênção, que é a nossa vitória, e vivemos em paz, em tranquilidade, mesmo com as turbulências da vida. Isso é um exemplo, o exemplo de Ana. Eu posso citar como exemplo até o próprio rei Salomão. O nome de Salomão, que significa pacífico, né, o termo Salomão, né, ele recebeu esse nome e foi um rei que, no período do seu reinado, né, o povo viveu em paz e prosperidade. Né? Foi um período de prosperidade e de paz, inclusive, com relação à guerras com nações ali vizinhas, né, ao povo hebreu, a Israel. Foi um tempo de paz, o tempo de Salomão. Aqui eu posso também mencionar a própria vida de Jesus, né, que ele acalma a tempestade e traz paz. Como nós podemos usar aqui o exemplo em Marcos 4, quando ele acalma a tempestade, texto que também está em Mateus e em Lucas. Texto em que Jesus Cristo, no momento da turbulência, ele aparece e traz paz. Tudo aquilo que parecia algo que iria destruir tudo, matar a todos, a paz chega, a calmaria chega com Jesus. Isso também é atributo do fruto do Espírito. Isso é uma coisa que o Espírito faz brotar e frutificar em nossas vidas. O quarto fruto do Espírito mencionado aqui em Gálatas é a longanimidade, né? É um termo até grande, né? Longanimidade, né? E no grego original é o macrotúmia. Macrotúmia, e esse termo nós podemos aqui fazer uma análise aqui etimológica da palavra macros.
e timos, é a junção desses dois termos, né? Macros, que significa longo, distante ou grande, né? E timos, que se refere a paixão, ânimo, que também pode estar relacionado à ira, à fúria, né? Então, quando você junta as duas palavras, né, com macrotúmia, né, macros e timos, nós temos aquele atributo que é de você demora, você deixa longo, distante o momento que vai chegar a sua ira. Longanimidade é isso, é demorar a irar-se, né? Em algumas versões, esse termo é colocado como paciência. E aqui eu lembro que recentemente, inclusive nas redes sociais, eu pude assistir um pequeno vídeo, né, da conversa, de uma entrevista entre o presidente da nossa Convenção Batista Brasileira atual, que é o pastor Rafael Abdala, e o pastor, é, é, o pastor já experiente, e agora me foge o nome, né? Um pastor bastante conhecido, agora me fugiu o nome do pastor, que na conversa o pastor Rafael, que é muito jovem, pergunta, né, ao pastor mais experiente, né, qual a diferença de longanimidade e paciência, e ele dá uma definição aí, que a longanimidade, a paciência é quando você demora a se irar com as coisas, e a longanimidade quando você demora a irar-se com pessoas. A definição própria ali daquele pastor, não que venha a ser assim um consenso, mas eu achei interessante, né, essa definição que ele deu. No texto bíblico, tem versões bíblicas que tratam a macrotúmia, né, que é o termo aqui no grego, como longanimidade, e outros como paciência, né? Mas a gente pode entender de forma assim, como conceitual, né, que é uma capacidade de suportar dificuldades e pessoas difíceis, sem perder o controle. Porque dificuldades na vida nós vamos enfrentar. Nós enfrentamos, dificuldades nós enfrentamos já no passado, enfrentamos hoje em dia, vamos enfrentar à frente, elas não vão deixar de existir. Pessoas difíceis nós enfrentamos no passado, enfrentamos hoje e iremos enfrentar mais à frente, não vão deixar de existir. E nós precisamos desenvolver em nós esse atributo do fruto do Espírito, que é a longanimidade, que é a capacidade de suportar, a persistência em meio à adversidade. É ter o ânimo longo, né? Demorar a irar-se, né? Isso é muito importante, muito relevante na vida do crente, saber ter essa paciência com relação aos problemas que tem na vida, né? Tem um termo que é muito utilizado hoje em dia, no sentido bem amplo, né? Que é o termo resiliência, né? Que foi mais aí para o lado do filosófico e também comportamental. Eu conheço esse termo como engenheiro de formação que eu sou, com relação à tecnologia dos materiais, né, um atributo que os materiais têm é a resiliência dos materiais, né, a capacidade que ele tem de sofrer, né, impactos, pressões, né, agressões e manter-se, né, na sua forma, intacto na sua forma, né, isso é um conceito de tecnologia dos materiais, né, mais voltado à engenharia. Mas hoje em dia já se usa bastante esse termo resiliência no sentido comportamental, no sentido da vida humana, né, do comportamento das relações humanas, né? Isso também podemos vincular à questão da longanimidade, né? Podemos ser pacientes, podemos ter o ânimo longo, podemos ter a capacidade de enfrentar as dificuldades e as pessoas também, né? Sem irar de forma rápida, sermos tardios para irar, termos paciência nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Isso é também um dos atributos do fruto do Espírito Santo de Deus, e assim nós devemos entender. Como exemplo, nós podemos citar a vida de Jó, né? Como não citar a vida de Jó, né? Até o termo que é muito conhecido, fulano tem a paciência de Jó, né? Porque Jó foi justamente alguém que teve muita paciência na sua vida, porque ele sofreu bastante, perdeu tudo o que tinha, passou um período muito grande de choro, de luto, de perda e de doença, enfermidade, inclusive. Mas no final da vida, o Senhor honrou e deu a ele 4 vezes mais tudo que ele tinha, né? Deu em dobro 4 vezes mais tudo que ele tinha. Depois que ele estava orando, que ele orou ali pelos seus amigos, como está lá em Jó 42, no último capítulo, o Senhor restituiu a Jó as coisas, né, que ele perdeu, né, e até de forma até maior, multiplicou aquilo que ele já tinha antes. Mas Jó precisou ter paciência, ele precisou ser longânimo, né, na sua vida, na sua existência. Eu também
Posso aqui citar José do Egito, né? Eu vou citar José do Egito aqui em outro atributo também, mas também José foi paciente, foi vendido muito jovem pelos seus irmãos, como escravo viveu no Egito, né? Mas teve paciência, foi preso, foi vendido como escravo, depois foi preso injustamente, mas teve paciência e a sua vitória chegou, o Senhor o honrou. É um exemplo de Jó, né? E aqui eu também posso mencionar o livro de Tiago. O que é que diz aí o livro de Tiago, no capítulo 5:11, que menciona, né, esse exemplo aqui que nós já citamos, né? E é muito interessante a gente aqui confirmar na palavra de Deus, em Tiago 5:11, chamamos de felizes os que suportam as aflições. Ouviste sobre a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Então nós precisamos ter mais esse atributo do fruto do Espírito, a longanimidade. O quinto atributo é a benignidade. E a palavra do grego aqui é krestotes, é até difícil de falar, de pronunciar. Krestotes, né? Essa palavra, que tem como raiz o chomarai, que significa usar o seu útil, e o krestos, como um adjetivo, né, dessa palavra, dessa raiz, né? Então é derivado dessa raiz, ser útil, ser proveitoso. É isso que significa, né? E é muito interessante quando fala em benignidade e essa questão de ser útil. Eu me lembro muito bem que eu participei numa feira, certa vez, de uma feira de profissões, né? Numa escola aqui do Distrito Federal, convidado inclusive pelo nosso irmão, professor Alberto Kruplis, irmão da nossa igreja memorial. Eu participei dessa feira de profissões representando a profissão de engenharia, né? E ali os estudantes interessados em engenharia ficaram numa sala comigo, fazendo perguntas, etc. e tal. Eu pude responder várias perguntas sobre a engenharia em si, sobre o mercado de trabalho, oportunidades, etc. Quando já estava chegando no final, uma aluna, né, uma jovem, fez uma pergunta muito interessante. E ela me perguntou assim: mas para o senhor, o que é ter sucesso, né? E eu me lembro que me veio uma resposta muito rápida na mente, foi aquilo que eu falei. Eu até gostei da resposta que dei naquele momento. Para mim, ter sucesso é ser útil, né? E aqui a palavra que é raiz para benignidade justamente tem esse significado, ser usável, ser útil, né? Essa que vem de krestos, krestotes, que é benignidade. Isso aí é ser útil, fazer o bem através de fazer o bem, da feitura do bem, você ser útil para alguma pessoa. Esse é o sentido dessa palavra do original do grego, né? E como definição, nós podemos dizer que benignidade é ter gentileza ativa no trato com os outros, ter disposição para fazer o bem, fazer as coisas com delicadeza, ter atitude amável e compassível. Né? É uma forma de amor representada pela sua gentileza, sua forma de tratar o outro, a forma como você pensa do outro. Né? Quando falo em benignidade, eu lembro muito quando se escreve no texto bíblico em Romanos 12:10, irmãos, amai uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, preferindo pensar bem dos outros e não mal dos outros. Não? Então, essa atitude de benignidade, ou se olhar para o outro com benignidade. Aqui eu estou me prendendo para não falar bondade, porque é o próximo atributo, e é bom a gente fazer essa diferenciação entre um e outro. Né? Então, a benignidade está relacionada a isso, ao bem que você pode fazer ao outro. Aqui eu posso dar como exemplo o filho pródigo, o pai do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele deixou lá, né? Abandonou seu pai, abandonou sua casa, levou de forma antecipada a sua herança, gastou tudo, né? E voltou. E quando ele já não tinha nada e pensou em voltar, a atitude dele, o pensamento dele era que o pai pelo menos o recebesse como um servo, né, como um escravo, mas o pai de forma benigna. Ou seja, ele não quis o mal do filho, né? Ele foi benigno para com o filho e recebeu como um filho também. E não como servo, como esperava que o filho esperava que fosse, né? Então houve ali um perdão, né? Nós podemos também citar aqui a vida de Dorcas, né? Que é elogiada lá em Atos capítulo 9 pela sua benignidade também, das suas boas obras, né? Então são exemplos bíblicos de benignidade. E aqui eu passo para o sexto atributo do fruto do Espírito, que é a bondade, né? Que o termo grego é agathosune. E aí a bondade, ele deriva de agathos, que significa ser bom,
e o sine, né, que vira sune quando se junta, né, é um sufixo nominal do grego, né, que é adicionado a adjetivos para transformá-lo em substantivos, né? Então, agathos, que é bom, agathos sune, significa a qualidade de ser bom, ou seja, a bondade. É isso que esse é o termo que é descrito aqui como atributo do fruto do Espírito, né? E o que é que seria essa benignidade, essa bondade, né? É a inclinação para fazer o que é correto e o que é bom, para si mesmo e para o outro. A bondade é uma generosidade, uma benignidade de forma prática também. Aquele que faz faz o bem para o outro, aquele que é bom. Não é só ser bom, é praticar o bem com intenção correta. Não como uma forma de querer aparecer ou de uma forma de querer mostrar para o mundo que é bom. É ser bom porque se é mesmo bom. O atributo do fruto do Espírito é esse. Aquele que faz aquilo que é correto, aquele que procura o bem do próximo, independente de outras coisas. Veja que o fruto do Espírito ele nasce sempre internamente. E ele não depende das circunstâncias que estão ao seu redor. Quem tem amor, tem amor. Quem tem alegria, é alegre. Quem tem paz. Aí vem. Quem é longânimo, independente da circunstância. Quem é benigno, independente das circunstâncias. Quem é bom, independente das circunstâncias. São atributos que o fruto do Espírito fazem brotar em nossas vidas, né? E eu posso usar novamente o exemplo de José. José foi bom para com seus irmãos. Abençoou seus irmãos, aqueles que tinham maltratado a ele, vendido ele como escravo. Está lá em Gênesis, nos últimos capítulos de Gênesis, em Gênesis 50, 19 e 21, diz assim: José, porém, lhe disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenha medo, eu sustentarei a vocês e a seus filhos. E assim tranquilizou e lhes falou amavelmente. José foi bom para com seus irmãos. Outro exemplo que a gente pode falar é o exemplo de Davi com Mefibosete, né? Mefibosete, né, que era neto de Saul, filho de Jonatas, né? Depois da morte do seu pai, ele ainda muito criança, na fuga da babá, ele caiu e ele ali se acidentou. E a história nos conta lá em 2 Samuel que ele viveu no deserto, isolado. Quando Davi, posteriormente, soube disso, mandou resgatá-lo e cuidou dele. Davi poderia entender aquilo ali ou deixar aquilo ali passar, entender que aquilo ali não ia modificar nada do seu reino, aí foi um acidente que aconteceu, não tem nada a ver com isso, mas apesar de Davi não ter nada a ver com um acidente que aconteceu, com a situação que Mefibosete apresentava naquele momento, ele foi bondoso e resgatou e cuidou daquela pessoa. Isso é ser bom. E também nós podemos esquecer também o exemplo do bom samaritano, né? A parábola de Jesus que fala sobre o bom samaritano, aquele que, diferente do escriba, diferente do sacerdote, que passou de longe da pessoa que estava machucada, que havia sido assaltada, ele poderia também passar ao longe, poderia também dizer, não é comigo aquilo ali, mas ele saiu do seu lugar e foi ajudar aquele seu próximo, foi ajudar aquela pessoa que também é imagem e semelhança de Deus como ele. Por isso que ele foi chamado e é conhecido como o bom samaritano. Então, bondade é isso, é você sair do seu conforto para ajudar alguém que necessita da sua ajuda. E isso não depende se você tem alguma relação com ela, se é alguém da sua família, se não é, se é alguém que você já conhece ou se você não conhece. Não, bondade, ela sobrepuja qualquer outra situação ou condição de contorno. É querer fazer o bem, é o bem na prática. Então foi isso que fez o bom samaritano. Isso é que né, a bondade, né? Isso é que é o agatossume, né, que é a bondade como virtude do Espírito Santo de Deus. Fidelidade é o sétimo, pistis é a palavra grega para fidelidade, né? O substantivo pistis, ele deriva do substantivo peito, que significa persuadir ou convencer. Não é isso? Então, pistis é aquele que é convincente, né? Podemos assim traduzir. E aqui é traduzido como fidelidade. E aqui, como podemos relacionar essa questão de ser convincente com a fidelidade? É aquele que tem lealdade, aquele que tem constância naquilo que faz, aquele que tem confiabilidade, aquele que permanece firme nos seus propósitos. E os outros, quando olham para ele, sabem que ali vai ter uma coisa firme, ali vai ter uma situação em que aquela pessoa não vai se desviar para um lado ou para o outro. Ele vai seguir de forma correta naquilo que deve ser o propósito da sua vida.
A fidelidade é um atributo também do fruto do Espírito. É ser alguém em que Deus e as pessoas podem confiar. Uma pessoa fiel. Está muito relacionada à lealdade também, né? E aqui nós podemos dar o exemplo de Daniel. Daniel, o texto bíblico de Daniel 6,4 diz que em Daniel não se achava erro nenhum. Era um homem fiel, leal, temente ao Senhor, fiel à sua palavra, né? E a palavra de Deus, né? Leal aos seus compromissos com Deus, às práticas que ele tinha trazido, apesar de estar numa terra estranha, né? Por isso ele sofreu perseguições, mas ele foi fiel. Abraão, como não falar de Abraão, né? A sua fidelidade com relação ao pedido que Deus fez da entrega de Isaac, né? Ele levou seu filho. Por isso ele é conhecido como o pai da fé, né? Ele foi fiel ao Senhor, pegou Isaac e iria sacrificar, até que Deus disse: não faça isso, Senhor, Abraão, né? Mas ele não arredou o pé do seu compromisso com Deus, da sua obediência, da sua fidelidade a Deus. E essa fidelidade é a Deus, mas também pode ser aos outros também, como é o exemplo de Ruth. Ruth foi leal e foi fiel à sua sogra. Está lá em Ruth 1, 16 e 17. Quando estava voltando para Jerusalém, né, saindo de Moabe, ela disse: não, teu Deus será meu Deus, eu vou contigo também. E ali também temos um exemplo de fidelidade ao próximo. Nós também devemos manifestar isso nas nossas vidas, né? A fidelidade principalmente tem que estar relacionada ao nosso relacionamento com Deus, mas também isso reflete nos relacionamentos humanos entre nós, né? Nos relacionamentos entre homem e mulher, num casamento, por exemplo, no relacionamento entre amigos, entre irmãos em Cristo. A fidelidade deve brotar, né, como atributo do fruto do Espírito que habita em nós. O oitavo atributo é a mansidão. E a palavra para mansidão é prautis, né? E é frequentemente escrita, né, ou descrita como pratis ou pratis, né? Que significa brandura, gentileza, né? Esse é o sentido, né, da palavra. E uma definição que eu gosto muito quando se fala de mansidão é força sob controle. A pessoa mansa não é aquela pessoa que é, digamos, fraca. A pessoa mansa é justamente aquela que tem força, mas que controla a sua força. Aquela que tem poder, mas que é humilde. Aquela que consegue controlar todo o poder que ela tem na mão para utilizar para o bem e não para o mal. Para ajudar o próximo e não para prejudicar. Quando chega o momento de irritação, o momento em que se, do ponto de vista humano e carnal, dá-se a ideia de querer se vingar, a pessoa se segura, mesmo tendo poder. Então é a força sob controle. Tem gente que tem poderes, todos nós temos algum tipo de poder. Seja dentro do nosso lar, seja na igreja, seja no trabalho, seja na relação entre irmãos. Eu me lembro, eu sou filho de uma família de 5 homens, né, de irmãos, né, e a gente brigava quase todo dia. E o mais velho batia no segundo, o segundo batia no terceiro, e assim vai por diante, né? Por quê? Porque um tinha mais poder do que o outro. E o que é a mansidão? É você ter o poder de poder fazer algo que vai prejudicar o outro e você vai subjugar o outro e você não utilizar. Ou deixar para usar de utilizar esse poder no momento certo e para abençoar. Isso é a mansidão. Mansidão não é fraqueza, é um poder disciplinado. Como exemplo bíblico, nós podemos usar Moisés. Mansidão tem que ser uma característica muito importante de líderes. Moisés foi um grande líder do povo de Israel porque era manso. Está lá em Números 12, 3, né? Ele não tinha arrogância, ele era um homem muito manso, é o que o texto bíblico diz. Ele não tinha autoridade, ele não usava a sua autoridade como arrogância, mas sim para julgar o povo com sabedoria e mansidão. Ele conduziu o povo ali, apesar que ele não entrou na terra do Egito, porque por um momento ele deixou de ser manso, podemos dizer assim, né? Ele se irou com aquele povo de dura cerviz, né? E ali ele desobedeceu ao Senhor, e teve como castigo, né, descrito por Deus, a não entrada dele na terra prometida, mas durante todo esse percurso ele conduziu julgou o povo com mansidão. Ele era um homem manso, Moisés, apesar de todo o poder que ele tinha, ele utilizava para o bem o poder que ele tinha. Podemos utilizar também Davi, o exemplo, né, na narrativa lá em 1 Samuel, né, ele estava com 3.000 soldados, e estava em guerra com Saul. Saul entra numa caverna, o texto bíblico diz, o termo que se dá é para aliviar o ventre, né?
ali na caverna. Davi tem a oportunidade de matar Saul, que está ali numa situação de fragilidade. Ele só corta um pedaço do manto da sua capa, né? E não mata Saul. Ele tinha o poder de matar Saul naquele momento. E ali ele ganhava a guerra, e aí estava tudo bem, e todo mundo ia festejar a vitória de Davi, e tinha subjugado, mas ele decidiu: não vou levantar a minha mão contra o ungido do Senhor, que ele sabia que Saul também era ungido. E ele foi manso naquele momento. Não usou do poder que tinha para prejudicar o outro. Pelo contrário, ele segurou, controlou-se o seu poder. E isso é ser manso. Como também no citar Jesus Cristo, né, que ele disse que nós devemos ser manso e humilde de coração, como ele também é. Né? Ou nós devemos procurar a ele, que é manso e humilde de coração, como está lá em Mateus 11, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A mansidão é uma virtude do fruto do Espírito que nós devemos cultivar, nós não devemos abrir mão dela de forma alguma. E o último atributo do fruto do Espírito é o domínio próprio, né? E a palavra grega aqui é ekatreia. Essa palavra que significa autocontrole sobre os seus desejos, impulsos e emoções. É a capacidade de dizer não para a carne. E aqui nós estamos ali na luta da carne contra o Espírito, e o domínio próprio é justamente isso. É uma vida disciplinada pelo Espírito Santo de Deus. É governar-se a si mesmo. Quem não tem domínio próprio não tem condições de governar nada, porque ele não governa nem a si mesmo. Então, o domínio próprio é uma característica, sim, uma virtude do Espírito Santo de Deus. Vivemos num mundo cheio de pecado, cheio de tentações, né? Cheio de oportunidades para desagradarmos ao Senhor, para darmos ocasião à carne. Mas nós temos que deixar brotar em nós essa virtude do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Como exemplo, eu volto a citar José também na tentação com relação à mulher de Potifar, está lá em Gênesis 39. Controle contra os seus desejos, né? José teve isso. Paulo disse em 1 Coríntios 9, 27, né, sobre a questão de disciplinar o seu próprio corpo. Antes subjugo, né, em algumas versões, antes esmurro o meu próprio corpo e reduzo a servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser de maneira a ficar envergonhado, ou seja, reprovado, eu que vou pregar aos outros. Então, aquele que tem a obrigação, a função, a missão, como nós temos, de anunciar a palavra de Deus, a gente precisa ter o domínio próprio. Como é que nós vamos pregar ao outro e a gente não é exemplo também? Nós precisamos governar a nós mesmos, né? Termos o domínio próprio é atributo do fruto do Espírito, né? E aqui eu volto para o livro de Tiago, no capítulo 3, nos versículos de 1 a 5, que fala especificamente de um tipo de domínio que deve ter, que é muito importante para a vida do crente, né? Que é sobre a língua, né? Tiago 3 fala assim: meus irmãos, de vós não devem ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, então conseguimos dirigir todo o corpo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca, e assim ele vai falando que a língua é como fogo, etc e tal. Mas a mensagem aqui principal é que aquele que refreia a sua língua, ele é capaz de refrear todo o corpo. É a questão do domínio próprio também, atributo do fruto do Espírito, né? E como nós precisamos aprender a refrear a nossa língua, governar a nós mesmos. Nem tudo que vem à mente para falar, nós devemos falar. A palavra deve ser dita ao seu tempo, como a palavra de Deus nos ensina, né? E a palavra deve ser dita para edificar, não para julgar, não para condenar. Então, o domínio próprio é o último atributo do fruto do Espírito, e aqui varremos todos esses atributos. E por fim, para terminar, finalizar essa lição, nós podemos dizer os objetivos, né, ou o objetivo do fruto do Espírito. Né? Em Gálatas 5, né, nós temos os ensinamentos sobre a liberdade em Cristo, a responsabilidade de viver em amor e a importância de uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, o amor que engloba todo o fruto do Espírito Santo de Deus. Paulo fala ali sobre liberdade, né? Cristo nos libertou para vivermos livres da escravidão da lei. E quem está preso sobre a escravidão da lei vive à base das obras da carne.
Mas se nós somos livres, nós devemos dar ocasião para que o fruto do Espírito possa brotar em nossas vidas. A liberdade deve ser vivida com responsabilidade, evidenciada por um caráter transformado pelo Espírito Santo de Deus. Um caráter que mostre, que demonstre essas virtudes do Espírito Santo de Deus. Paulo aqui está combatendo o legalismo, né? A questão da circuncisão. E aqui ele corrige dois perigos, dois extremos que nós podemos dizer, que é o extremo daquele que valoriza bastante o legalismo, né? A lei, os méritos humanos, né? Mas isso traz uma escravidão espiritual. Por outro lado, tem aqueles que vão para o lado da liberdade, da libertinagem, né? Que é usar a liberdade para dar ocasião à carne. Nem um extremo, nem o outro deve ser vivido. Quem vive pelo fruto do Espírito Santo de Deus foge desses extremos, foge desses perigos, né? O fruto do Espírito Santo de Deus, ele é vivido não como lei, como esforço humano, como obra da carne. Isso é uma evidência de uma vida transformada. É a evidência na nossa vida, na vida do crente, que nós fomos batizados no Espírito Santo de Deus. E para finalizar a lição, nós vamos, a partir do próximo domingo, ter uma sequência de estudos sobre os dons espirituais. É muito bom fazer aqui essa diferença, né? Os dons nós vamos aprender que eles são dados a cada um como Deus quer. Cada pessoa tem um dom específico, né? Ou um dom ou alguns dons. Mas o fruto do Espírito é para todos. Todos aqueles que são de Jesus, todos aqueles que foram batizados no Espírito Santo de Deus, que se converteram a Jesus, que tiveram seus pecados perdoados, todos eles devem manifestar o fruto do Espírito Santo de Deus em suas vidas. Aprendamos isso na prática, em nossos corações, em nossas vidas. Vamos orar ao Senhor? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nos abençoa, Senhor, a viver ela cada dia. Que o fruto do Espírito Santo de Deus possa ser evidente em nossas vidas, Senhor. Possamos dar lugar, Senhor, ao Teu Espírito, Senhor, e nos afastar das obras da carne. Em nome de Jesus. Amém. Você, meu querido amigo, meu querido irmão, continue aqui no nosso canal. Logo mais, às 10h15, teremos a transmissão do culto, né? Culto de adoração da Igreja Memorial Batista de Brasília.